amigos orquidófilos, Fábio Buquili por aqui, seja muito bem-vindo no canal Orquídeas em Ação e hoje eu venho trazer um assunto que pode ser do seu interesse. Nós vamos falar sobre orquídeas em apartamento, aliás, orquídeas para qualquer situação. Sendo assim, começando esse vídeo, eu vou pedir para que você contribua com o seu like, né? Se você não é um amigo inscrito ainda, se inscreva. E claro, fica comigo até o final desse vídeo. Tem bastante assunto bacana, nós vamos ter um papo super franco sobre estas meninas no apartamento. Muito bom, meus amigos, para a gente começar a falar de orquídeas em apartamento, eu preciso falar para vocês dos 5 pilares que fará com que suas orquídeas tenham sucesso em qualquer lugar, no apartamento, na varanda, no sítio, na chácara, na casa, como é o meu caso aqui, né? Você mora num espaço urbano. Os 5 pilares do sucesso com orquídeas são eles: o ambiente, a ventilação para esse ambiente, regas adequadas, iluminação e adubação. Então nós temos esses 5 elementos e não importa o que você tem de espaço, esses elementos não mudam. O que vai mudar é se o seu ambiente tem ou não, atende ou não esses 5 pilares, tá? Então vamos partir do primeiro ponto. O primeiro ponto é você ter um ambiente. Então o ambiente é o quê? É onde você tem aqui, é o meu caso aqui, por exemplo, essa varanda, tá? Quero dizer para vocês que quando eu comecei a cultivar orquídeas, eu tive cerca de 45 orquídeas nesse espaço aqui, tá? E também quero dizer para vocês que eu montei esse espaço quando eu comecei há 9 anos atrás, 8 ou 9 anos atrás, que eu coloquei as minhas 45 primeiras orquídeas aqui. Eu montei ela justamente, nós estamos falando agora dia 26 de agosto, né? Estou falando de Sorocaba também para você ter uma referência da cidade. É um local, é uma cidade quente. E aqui, gente, quando eu comecei esse cultivo, nessa varanda, eu montei no período de outono, né? Então, o que aconteceu? Eu não tenho mais nenhuma iluminação aqui. Vocês podem ver que o meu orquidário está completamente escuro. São 3h30 da tarde, tá? Aqui são 3h30 da tarde. Nesse período do ano, eu tenho orquídeas, eu cultivava orquídeas aqui, o sol pegava nesse local, de meio-dia e meio começava a pegar o sol, 2h30 da tarde não tinha mais sol nenhum nesta varanda, nenhum. Quando chegou a época de primavera, verão, o sol estalou aqui, que começava às 11h30 da manhã e terminava 4h30, 5 horas. Ou seja, eu tinha um período de 6 meses de baixíssima iluminação e um período de 6 meses de muita iluminação. O que difere essa condição que eu tinha aqui de um orquidário, por exemplo, montado numa chácara? Muda totalmente. Por quê? Porque ele tem o sol da nascente que vai passar e vai até o poente pegando o sol o dia inteirinho no seu orquidário, né? Então é isso que acaba diferindo o cultivo de quem tem essa possibilidade de ter espaço, é que desde a nascente até o poente o sol passa, não importa as estações do ano, né? Em todas as estações, só o que vai mudar é que ele nasce aqui, agora vai passar a nascer lá. Mas já para nós que moramos em apartamento, ou se você tem uma condição como essa que eu acabei de citar para você aqui, tudo muda. Porque o sol que pega aqui, mudou a estação, ele começa a nascer para lá, pronto, você já não tem mais iluminação aqui durante um baita de um período do ano. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que você tenha que ter as orquídeas que possam conviver nesta condição. Essa é a única coisa que você precisa entender, é o único ponto, é a única divisão de rios aí de sucesso entre uma pessoa que tem todo o complemento, todo o espaço, para você que tem esse espaço restrito e que tem estas condições. Ah, mas todos os apartamentos são dentro dessa condição, dentro desse contexto? Óbvio, claro que não. Tem muitas pessoas que moram no apartamento que não podem nem servir sequer de referência para você, porque tem aquele apartamento que nasce, o sol também pega o dia todo e tal. Legal, essa pessoa vai poder ter Cattleya clande, epidendrum, de tudo, plantas, né, que tem maior necessidade de iluminação. Mas se você já não tem essa condição, fique ligado porque agora as dicas são para você. Bom, o primeiro ponto é não usar porque fulano tem sucesso no apartamento, eu tenho que ter também. Não use isso como uma referência, é errado. Como acabei de falar para você, cada situação, eu tenho amigos que moram num prédio, de um lado o cara consegue cultivar um pouco de orquídea, o outro que também é orquidófilo deixou de cultivar orquídeas, porque dentro do mesmo pátio, um prédio dele pega aqui na varanda, o outro não pega. Um consegue cultivar, o outro não. Morando dentro do mesmo prédio, gente.
tá? Mesmo condomínio. Então, existe sim muita diferença daquilo que você vê as pessoas tendo sucesso, que pode não servir para você. Então esse é o primeiro ponto para você ficar ligado. O segundo ponto é que existe também diferenciações daquilo que nós conseguimos dentro de um orquidário com essas condições abertas, onde a gente pode quebrar o chão, colocar, né, ter terra ou grama na parte de baixo, ou colocar pedrisco, daquilo que você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir quebrar teu apartamento para fazer isso. Mas existem sim um monte de coisas que você pode fazer para manter a umidade dessas orquídeas relativa, né, essa umidade relativa tão necessária para elas, lá no alto. Como que você vai fazer isso? Você pode cultivar samambaias, begônia, você pode ter lírio, você pode ter um monte de planta com esses vasos com terra onde você vai molhar e a umidade vai ficar sempre alta, entre 65% e 70%. Vai atender a necessidade dela. Fábio, eu não quero ter samambaia, eu não gosto, quero ter só orquídea mesmo. Ótimo, você pode então comprar aquelas caixas plásticas que nós usamos muito até para comprar, para colocar areia para gato. Aquela caixa plástica. Você coloca areia embaixo, um pouquinho de pedra, pedrisco por cima e faz um furo na lateral dela, onde você vai encher d'água, aquilo vai virar um ladrão. E vai ficar sempre, né, como quando sair água para o lado, você parou. Aquilo vai ser sempre mantendo a umidade do seu local alta. Quantas caixas dessa eu preciso ter? Onde você tem orquídea? Espalha pelo teu local onde você tem orquídea. 3, 4, 5 caixas, 6, 10 caixas, não importa. Onde tem orquídea, você faz isso. E você vai ter a sua umidade relativa aumentada. Você vai ajudar em muito a sua orquídea, tá? Então falava para vocês do ambiente, né? Um dos primeiros pilares, boa ventilação. Casadinho com isso, com esse ambiente, está essa umidade relativa, tá? Então depois nós vamos partir para outros pontos. Eu sei que, por exemplo, você que mora num terraço, num apartamento, você não tem a dificuldade de quem mora lá no 10º andar. Quer uma situação? Pessoas que moram lá no 10º andar têm umas correntes de vento louca, que chega a subiar o apartamento da pessoa. Lá no terraço você não vai ter essa condição tão agressiva. Então o que você faz quando você mora lá em cima no 10º andar? Você coloca plástico translúcidos para segurar esse vento, né? Você vai ter que arrumar uma forma de segurar esse vento para quê? A boa ventilação não é sinônimo de vento soprando sobre a sua orquídea, fazendo ela balançar para sair do vaso. A boa ventilação, ela tem essa troca de oxigênio que seja natural, uma coisa tranquila. Lá no apartamento nós temos uma condição bem agressiva de ventilação, numa boa parte, não são todas as situações, mas numa boa parte, uma das grandes dificuldades sim, está nesse vento cortante que passa do 6º andar, 4º andar, às vezes para cima, depende muito do prédio, né? Então, eu sei que essa é uma dificuldade, você pode corrigir isso com lonas plásticas translúcidas, que é uma das coisas que eu vou pedir para minha câmera me mostrar para vocês, que eu fiz aqui, bem aqui nessa varanda, não estou nem falando de apartamento nem nada. Bem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa aqui, ó, é um plástico que eu desço aqui, que eu descia, né? Quando eu cultivava orquídeas aqui, acabou ficando inutilizado, eu não faço mais uso. Mas isso aqui que vocês estão vendo, eu descia para proteger as minhas orquídeas do período mais frio do ano ou desses ventos doidos que em determinadas épocas do ano isso acontece. Então era muito vento, fazia até mal para elas. Então, excesso de vento, aliás, tudo que é em excesso, gente. Água em excesso é ruim, vento em excesso é ruim, adubo em excesso é ruim, iluminação em excesso é ruim, tudo que é em excesso é ruim, do mesmo jeito que quando é em falta, também é ruim. E nós vamos começar a falar agora do que pode ser mais, que pode mais atender a necessidade das plantas que você quer ter para esse seu espaço. Quero dar para vocês, para a gente complementar esse vídeo aqui, é de que a boa parte, gente, dos amigos orquidófilos que eu conheço, que cultivava orquídeas, que foi morar no apartamento, abriu mão de cultivar orquídeas. E abriu mão por uma simples razão. Esses pilares que eu falei para você do sucesso, em muitos apartamentos existe uma ineficiência. Seja ela da iluminação, tá? Seja ela porque não consegue, se realmente o cara não consegue trazer a umidade que precisava, seja por diversas outras razões. As principais delas estão nesse vídeo aqui, mas uma das que mais causa problema é a pessoa comprar uma Phalaenopsis. Ela compra uma Phalaenopsis que tem uma necessidade de 80% de iluminação, ou seja, apenas 20% de luz ela precisa para poder florescer. 20%. 80% ela pode ser sombreada. Aí a pessoa tem flores com essa Phalaenopsis. Ela passa numa exposição, vê uma Cattleya Clande lá,
Ah, que linda, eu vou trazer essa planta. Ela traz a Cattleya candida e coloca do lado da Phalaenopsis. Só que a Cattleya candida, ela tem uma necessidade, em alguns casos, de sol pleno. Ou, na grande maioria, 50% de iluminação. Mas você só tem 80%. O que acontece? Acontece que essa planta vegeta lindamente, cresce folhas bonitas, verdeadas, mas floração você não vê nunca mais. A mesma coisa vai ser com gêneros como Epidendrum, com gêneros aí como Brassavola. São plantas que, em cíclia, você não vai conseguir ter nessa iluminação da Phalaenopsis essas outras plantas. E essa é a dificuldade de quem mora em apartamento desse entendimento. Porque fala assim, ah, eu tenho 30 orquídeas no meu apartamento, esse cara falou uma besteira. As 30 orquídeas são 30 Phalaenopsis. E você, quando compra uma orquídea, porque ela floresceu a sua Phalaenopsis aqui, você quer colocar essa Cattleya do lado. Não é possível isso. Então saibam entender as plantas que vocês podem ter nessa condição de luz. Se a sua condição de luz ela é restrita, infelizmente ela é o ponto, gente, tá? Da dificuldade de quem mora em apartamento. Eu estou batendo aqui na ferida, porque a ferida é as pessoas querem flores, né? Muita gente fica contente, a gente gosta de cada fase da nossa orquídea, de ver a raizinha nascendo, de ver a brotação, coisa linda. Eu curto todas essas fases e sei que muitos de vocês estão aí também curtem isso. Mas nós temos um objetivo, é ver as flores das orquídeas. E isso só vai acontecer se você tiver a luz certa. Se você não tiver, você vai ficar frustrado, né? Ou frustrada, e aí começam os problemas e os erros, que são consecutivos. Não tem floração, adubação. Qual que é o adubo da floração? Definitivamente o nosso amigo Roberto Martins, ele fez ele encontrou a palavra certa do que resume o adubo e nesse erro das pessoas. O adubo não corrige erro de cultivo. Ele não corrige erro de cultivo. Então as pessoas acham que eu não tô, tá desidratada, adubo. Ah, mas é que a raiz está meio podre, adubo. Ela não para de molhar, a planta está apodrecendo porque ela não para de molhar. Mas ao invés dela parar de molhar, ela ataca adubo, porque é o adubo que vai corrigir isso. A minha planta não floresce, adubo. A minha planta regrediu, adubo. Tudo é adubo. Então, gravem essa mensagem do nosso grande mestre orquidófilo, Roberto Martins. Adubos não corrigem erro de cultivo. E o que significa isso? Ele não vai trazer o sol para a sua planta. Se você não tem o sol, você não tem. Não vai adiantar você, querido, comprar um adubo para fazer as suas orquídeas florescer. Por essa razão, muitos dos nossos amigos orquidófilos que vão morar em apartamentos deixam de cultivar orquídeas. Porque eles sabem da dificuldade disso, e é por isso que eu falei que é um papo franco. Eu já tinha falado numa live, que tinha muita gente que não ia se agradar, mas eu tenho que ser verdadeiro com você. Fico vendo gente, não, porque você pode ter de tudo em apartamento. Não, não pode. Do mesmo jeito que se eu fizesse um vídeo falando que você podia ter de tudo que eu tenho aqui nesse espaço meu aqui, sabe o que florescia nessa época aqui? Eu vou começar a colocar imagens aqui enquanto a gente vai batendo um papo. Veja como era quando eu comecei aqui. É um vídeo antigo, tá, gente? Então, não tem essa qualidade que eu estou trazendo para vocês hoje, mas para vocês poderem ver como era o meu cultivo aqui. Dá uma olhada como começou o meu orquidário, né? Eu tinha essas plantas nessa condição. Olha o solzinho, a tela de sombreamento que eu coloquei, que inclusive apanhei bastante, né? Porque a tela de sombreamento, eu acabei colocando ela bem próximo aqui das minhas plantas, e ela precisa, é outra coisa que as pessoas que moram em apartamento erram, né? Coloca uma tela de sombreamento aqui e coloca as plantas grudadas na tela de sombreamento. A tela de sombreamento, para difundir, ela precisa de pelo menos um espaçamento do vaso para a tela de 80 centímetros, para a iluminação do sol bater, difundir a luz e aí sim entrar a porcentagem que você comprou, sombrear a sua planta, né? Então eu tive dificuldade com isso, amarelou planta minha, porque como eu falei para vocês, 6 meses aqui era sol bruto, 6 meses era essa escuridão que vocês estão me vendo aqui. Nenhum sol, nada, 4 horas da tarde. Então é preciso que vocês compreendam isso, porque senão vocês vão ficar o tempo todo se frustrando e compra adubo X. Ah não, mas não está dando certo porque você não usou aquilo ainda, você precisa usar aquele produto. O X é que vai resolver. Gente, os 5 pilares do sucesso para qualquer região que você quiser cultivar orquídeas são esses. As suas plantas têm necessidades que são as mesmas, elas não mudam.
Plantas que gostam de frio tem que ser cultivada num local de frio. Se ela não gosta de local quente, não adianta você ter todas essas condições, um baita de um espação e levar uma planta que gosta de frio para ser cultivada num clima quente. Do mesmo jeito que o inverso, uma dendróbium ser cultivada lá no sul, lá na Antártica, sabe? Você não vai conseguir, são plantas que precisam de calor, então a gente tem que respeitar as nossas orquídeas e as necessidades delas. E essas necessidades não mudam, o que mudam sempre as suas condições de entregar isso a elas. Porque eu posso estar, hoje eu estou morando aqui, já encontrei um ciclo de vida legal para minhas plantas aqui, mas se eu mudar para o lado do vizinho, já mudou a condição. Vou ter que reaprender o que faço lá, qual seria a melhor iluminação e assim que vai. Então, entendam, eu vou passar inclusive aqui, para a gente tá encerrando, tá gente? Tá acabando o vídeo já. Olha só, o que eu fazia nesse caso aqui? Eu não mudei muita coisa, porque aqui, para vocês verem, olha o que eu continuo cultivando aqui. Olha o que eu continuo deixando nessa minha bancada. Phalaenopsis. Phalaenopsis está aqui, ó. Olha aqui, bem ela aqui. Essas plantas que vocês estão vendo aqui, tá? Elas não são de cultivo, elas estão aqui porque vão replantar, ou porque eu quis curtir a floração, tá? Então eu trago do meu orquidário para cá. Hoje esse espaço ele virou só um local onde eu trago as minhas plantas com flores. Ele já tá, a bancada nem uso mais, tá precisando até tirar essa bancada daqui, uma bancada velha. O que você faz? Lá na frente, se você tem uma condição de luz, você já fica legal para você. Porque você pode colocar nessa primeira frente aqui, catleias, lembre-se, faça essa escala. Se você tem condição de 6 meses de luz, você pode ter sim resultados. Põe a tua catleia lá na frente, aí você vem de repente com um gênero que precisa de menos iluminação, caso, por exemplo, de uma oncidium, de uma ceológene, né? Mas se você tiver epidendro, braçávula, catleia, lá na frente. Oncidium, ceológene, aqui para trás, Phalaenopsis, mais para trás. É assim que você vai fazer, escalonar esse teu pequeno espaço para você aproveitar melhor o melhor da iluminação para as tuas plantas, porque esse sim vai fazer com que você tenha sucesso de floração. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um local aqui que ela é bem fraquinho de luz, mas a minha orquídea floresce. Gente, não se compara a floração, uma floração de uma orquídea realmente com flores. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Isso aqui é para vocês terem como uma referência, tá bom? Deixa eu pegar aqui essa menina aqui, uma Guariante Skinneri. Olha só essa planta, cheia de flores, né? Uns buquezão de flores. Essa planta aqui, ela está sendo cultivada no meu orquidário, num ponto mais alto, onde pega cerca de 7 horas de sol nela por dia. Se eu der para você uma planta dessa numa condição baixíssima de Phalaenopsis para você cultivar no seu apartamento, sabe o que vai acontecer? Mas ela floresceu comigo, Fábio, ela pode vir com uma florzinha. Uma flor, tá? Então você nunca vai entender que o potencial dela era para 7, 8 buquês de flor. É disso que eu estou falando. Às vezes a pessoa acha, mas ele falou que não floresce. Eu tenho catleia, a minha floresceu com uma flor. Querida, podia ter sido isso aqui. Então se você se contenta em ter uma planta dessa e de repente conseguir uma florzinha no ano, poxa, legal. Quem sou eu para falar para você não cultive? Mas eu, como orquidófilo e tantos outros, jamais teria, porque ninguém quer o potencial de uma florzinha que ainda vai vir mirradinha, vai ficar pequenininha e que pode vir até diferente de cor, porque o que determina a coloração, às vezes, da nossa orquídea é eu vou até falar disso posteriormente, chama-se fenótipo, que é uma condição genética e climática, né, que faz com que a nossa orquídea mude até de cor. E isso está literalmente ligado ao clima. Gente, quando você tiver um espaço para você cultivar suas orquídeas e você teve sucesso com uma catleia, já é um ótimo sinal, tá? Porque ela é uma referência de iluminação maior, é uma planta que exige mais. Então se ela floresceu, poxa, já vai te dar um caminho bem grande para você ter dendróbio, para você ter epidendro, para você tentar uma braçávula. Agora, se você só consegue ver floração de Phalaenopsis, para de gastar com catleia, que você só vai jogar dinheiro fora e vai entrar nessa doidura que eu vejo o pessoal entrar, de usar adubo para ter esse resultado e não chega em lugar nenhum. Eu espero mesmo ter ajudado você. Se ajudei, deixa aquele like. Se não é um amigo inscrito, se inscreve aqui no canal Orquídeas em Ação. Venha fazer parte da comunidade da gente aqui. Eu tenho um encontro marcado com vocês em breve aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Um super beijo e... Peraí que é pra cá.
Tchau!